Desde o momento em que a humanidade despertou para a própria consciência, uma pergunta ecoa através dos milênios, atravessando impérios, revoluções e eras tecnológicas. É uma pergunta sussurrada na quietude da noite, gritada nos momentos de desespero e contemplada na serenidade do amanhecer. Qual é o sentido da vida? Por que estamos aqui? E, mais importante, como devemos viver o tempo que nos foi concedido entre o primeiro choro e o último suspiro? A busca por significado não é um luxo filosófico, é uma necessidade humana fundamental. Sem um propósito, vagamos como navios à deriva em um oceano tempestuoso, à mercê das correntes do acaso e dos ventos da circunstância. Quando encontramos um sentido, no entanto, somos capazes de suportar quase qualquer sofrimento, como bem observou o psiquiatra Viktor Frankl, sobrevivente do Holocausto. Ele percebeu que aqueles que tinham um porquê viver podiam suportar quase qualquer como. Mas onde encontramos esse porquê? A resposta varia imensamente dependendo de para onde olhamos. Ao longo da história, mentes brilhantes dedicaram suas vidas a desvendar esse mistério. Hoje, embarcaremos em uma jornada profunda através de 3 das mais poderosas e influentes correntes de pensamento que a humanidade já produziu. 3 mapas distintos para navegar a complexidade da existência. Primeiro, viajaremos para a Grécia e Roma antigas para explorar o estoicismo, uma filosofia forjada no calor da adversidade, que nos ensina a encontrar a paz inabalável através do domínio sobre a nossa própria mente. Em seguida, avançaremos para a Europa do século XX, mergulhando nas águas profundas e por vezes turbulentas do existencialismo, onde a liberdade radical nos convoca a criar nosso próprio significado em um universo aparentemente indiferente. Por fim, voltaremos nossos olhos para o Oriente, caminhando sob a sombra da árvore Bodhi com o budismo, uma tradição milenar que nos convida a transcender o sofrimento através do despertar da consciência e da compaixão universal. 3 caminhos. 3 visões de mundo. 3 respostas para a pergunta mais importante que você já fará a si mesmo. Prepare-se para questionar suas certezas, expandir sua percepção e, quem sabe, encontrar a chave para sua própria jornada. Acomode-se, respire fundo e venha conosco explorar o sentido da vida. O estoicismo, a fortaleza interior. Nossa primeira parada nos leva às ruas poeirentas de Atenas e aos corredores de mármore do Império Romano. O estoicismo não nasceu em torres de marfim, mas no caos da vida real. Foi fundado por Zenão de Cítio, um mercador que perdeu tudo em um naufrágio. Em vez de se entregar ao desespero, ele encontrou na filosofia um porto seguro. Mais tarde, essa mesma filosofia guiaria um escravo manco chamado Epicteto, um poderoso conselheiro político chamado Sêneca e até mesmo o homem mais poderoso do mundo, o imperador romano Marco Aurélio. Para os estoicos, o sentido da vida não é encontrado na busca incessante por prazer, riqueza ou fama. Essas coisas são efêmeras, inconstantes e fundamentalmente fora do nosso controle. O verdadeiro propósito da existência humana, segundo o estoicismo, é viver em harmonia com a natureza. E, para os seres humanos, a nossa natureza essencial é a razão. Viver de acordo com a natureza significa viver de forma racional e virtuosa. A virtude, para o estoico, é o único bem verdadeiro. Ela se divide em 4 pilares fundamentais: a sabedoria prática, para saber o que é bom, o que é ruim e o que é indiferente; a coragem, para enfrentar os desafios e agir corretamente mesmo diante do medo; a justiça, para tratar os outros com equidade e bondade; e a temperança, ou moderação, para dominar nossos desejos e impulsos. Mas como aplicamos isso na prática? O coração do estoicismo bate no ritmo de um conceito simples, mas profundamente transformador: a dicotomia do controle. Epicteto resumiu isso perfeitamente quando disse: existem coisas que estão sob nosso controle e coisas que não estão. Sob nosso controle estão nossos pensamentos, nossas escolhas, nossos desejos e nossas aversões. Em suma, nosso mundo interior. Fora do nosso controle está quase todo o resto: nosso corpo, nossa reputação, a riqueza, o comportamento dos outros, o clima, a economia e, inevitavelmente, a morte. O sofrimento humano, argumentam os estoicos,
surge quando tentamos controlar o incontrolável ou quando nos apegamos desesperadamente àquilo que pode nos ser tirado a qualquer momento. O sentido da vida, portanto, é cultivar uma fortaleza interior tão inabalável que as tempestades do mundo exterior não possam derrubá-la. É focar toda a nossa energia naquilo que podemos mudar, nosso próprio caráter, e aceitar com serenidade aquilo que não podemos. Essa aceitação não é uma resignação passiva. É uma postura ativa e corajosa diante da vida, encapsulada na ideia de amor fati, o amor ao destino. Não se trata apenas de tolerar o que acontece, mas de abraçar cada evento, seja ele percebido como bom ou ruim, como uma oportunidade para praticar a virtude. Se você fica doente, é uma chance de praticar a paciência. Se alguém o insulta, é uma oportunidade para praticar o perdão e a indiferença às opiniões alheias. O obstáculo, como diria Marco Aurélio, torna-se o caminho. O estoicismo nos ensina que não somos perturbados pelas coisas que acontecem, mas pela nossa opinião sobre essas coisas. O sentido da vida é assumir a responsabilidade total pela nossa própria mente. É construir um caráter tão sólido e virtuoso que a felicidade se torna uma consequência natural de quem somos, e não do que possuímos. Em um mundo caótico e imprevisível, o estoico encontra paz não mudando o mundo, mas dominando a si mesmo. O existencialismo, a liberdade de ser. Deixamos a serenidade controlada do estoicismo para mergulhar em um terreno mais árido, mas igualmente fascinante, o existencialismo. Esta corrente filosófica, que floresceu no século XX, especialmente após as devastações das guerras mundiais, confronta a humanidade com uma verdade brutal e libertadora. A existência precede a essência. O que isso significa? Significa que não nascemos com um propósito pré-determinado, com um manual de instruções divino ou com um destino traçado. Primeiro, existimos. Depois, através de nossas escolhas e ações, criamos quem somos e, consequentemente, o sentido de nossa própria vida. Filósofos como Jean-Paul Sartre, Albert Camus e Søren Kierkegaard, cada um à sua maneira, exploraram as implicações dessa liberdade radical. Se não há Deus, nem natureza humana fixa, nem valores universais impostos de fora, então somos condenados a ser livres. E essa liberdade, embora seja a fonte de nossa dignidade, também é a causa de nossa angústia. A angústia existencial surge da consciência de que somos os únicos responsáveis por cada escolha que fazemos, e que essas escolhas não afetam apenas a nós mesmos, mas, de certa forma, moldam a humanidade que escolhemos ser. Sartre argumentou que somos totalmente responsáveis por tudo o que somos e fazemos. Não podemos nos esconder atrás de desculpas como é a minha natureza ou fui criado assim. Cada decisão é um ato de criação de valor. E se não há um sentido inerente ao universo, como Albert Camus explorou em sua filosofia do absurdo, então a vida é, em sua essência, desprovida de significado objetivo. O absurdo nasce do confronto entre a busca humana por sentido e o silêncio indiferente do universo. Mas o existencialismo não é uma filosofia de desespero. Pelo contrário, é um chamado à autenticidade. Diante do absurdo, Camus propôs a revolta. Não uma revolta violenta, mas uma revolta metafísica, a de abraçar a vida em sua plenitude, com todas as suas alegrias e tristezas, sem se iludir com falsas esperanças ou significados pré-fabricados. É como o mito de Sísifo, condenado a empurrar uma rocha-montanha acima eternamente. A felicidade de Sísifo, para Camus, reside no momento em que ele desce a montanha, consciente de sua tarefa e de sua liberdade para encará-la. Ele encontra seu sentido na própria luta, na própria revolta contra o absurdo. Para o existencialista, o sentido da vida não é algo a ser descoberto, mas algo a ser criado. É um projeto contínuo, uma obra de arte que esculpimos com nossas escolhas a cada dia. É abraçar a responsabilidade por nossa liberdade, viver com autenticidade e encontrar significado nas relações humanas, nos projetos que empreendemos, na arte que criamos, na paixão que cultivamos. É reconhecer que, embora o universo possa ser indiferente, nossa existência não precisa ser. Nós somos os autores de nossa própria história, e o sentido da vida é a história que escolhemos escrever. O budismo,
A transcendência do sofrimento. Nossa jornada nos leva agora ao Oriente, sob a sombra da árvore Bodhi, onde Siddhartha Gautama, o Buda, alcançou a iluminação. O budismo, com mais de 2 milênios e meio de história, oferece uma perspectiva radicalmente diferente sobre o sentido da vida, centrada na compreensão e superação do sofrimento, ou dukkha. Ao contrário do estoicismo, que busca a paz através do controle da mente, e do existencialismo, que enfatiza a criação individual de sentido, o budismo aponta para a transcendência. A vida, em sua essência, é vista como impermanente, insatisfatória e sem um eu intrínseco ou permanente. A vida é um fluxo constante de mudança, e a tentativa de se apegar a qualquer coisa, seja uma identidade, um relacionamento, uma posse, leva inevitavelmente ao sofrimento. As 4 nobres verdades são o cerne do ensinamento budista. A verdade do sofrimento, dukkha. A vida, em sua natureza fundamental, é insatisfatória e permeada de sofrimento. Isso não significa que a vida é apenas dor, mas que a alegria e o prazer são transitórios e, por si só, não trazem satisfação duradoura. 2. A verdade da origem do sofrimento. Samudaya. O sofrimento surge do apego e do desejo. Tanya. O desejo por coisas que não temos, o desejo de manter coisas que temos, e o desejo de que as coisas sejam diferentes do que são. 3. A verdade da cessação do sofrimento. Nirodha. É possível cessar o sofrimento. Isso ocorre através da libertação do apego e do desejo, alcançando o estado de nirvana, um estado de paz profunda, liberdade e ausência de sofrimento. 4. A verdade do caminho para a cessação do sofrimento. Magga. O caminho para a cessação do sofrimento é o caminho óctuplo, que consiste em 8 práticas interconectadas: compreensão correta, pensamento correto, fala correta, ação correta, modo de vida correto, esforço correto, atenção plena correta e concentração correta. O sentido da vida, para o budista, não é criar um eu, mas dissolvê-lo. É reconhecer a ilusão do ego e a interconexão de todas as coisas. É cultivar a compaixão, karuna, e a bondade amorosa, metta, por todos os seres. Através da meditação e da prática da atenção plena, o budista busca ver a realidade como ela é, sem as distorções do desejo e do apego. Isso leva a uma profunda sensação de paz e equanimidade, independentemente das circunstâncias externas. Enquanto o estoico busca a virtude e o existencialista cria seu próprio sentido, o budista busca a libertação do ciclo de sofrimento e renascimento. O sentido da vida é o despertar, a iluminação, a realização de nossa verdadeira natureza, que é intrinsecamente livre e compassiva. É um convite a olhar para dentro, a desconstruir as camadas do ego e a encontrar a serenidade na impermanência da existência. Conclusão. Percorremos um vasto território filosófico, desde as águas calmas da razão estoica, passando pelos abismos da liberdade existencial, até as profundezas serenas da sabedoria budista. Cada uma dessas filosofias, à sua maneira, oferece um farol para a nossa busca pelo sentido da vida. O estoicismo nos ensina a distinguir o que podemos controlar do que não podemos, a cultivar a virtude como nosso único bem verdadeiro e a encontrar a paz interior na aceitação serena do destino. Ele nos convida a construir uma fortaleza inabalável dentro de nós mesmos, onde a razão e a virtude reinam supremas. O existencialismo, por sua vez, nos confronta com a vertiginosa liberdade de sermos os únicos arquitetos de nosso próprio significado. Ele nos desafia a abraçar a angústia da escolha, a viver com autenticidade e a criar nosso propósito em um universo que não nos oferece nenhum pré-fabricado. Somos os autores de nossa própria história, e cada escolha é um traço em nossa tela existencial. E o budismo nos aponta para a transcendência do sofrimento, através da compreensão da impermanência, do desapego e do cultivo da compaixão. Ele nos convida a dissolver a ilusão do ego, a despertar para a interconexão de todas as coisas e a encontrar a verdadeira paz no nirvana, um estado de libertação e iluminação. Então, qual é o sentido da vida? Talvez não haja uma única resposta universal, mas sim uma tapeçaria de verdades que se entrelaçam. Talvez o sentido não seja algo a ser encontrado, mas algo a ser vivido, criado e transcendido. Podemos aprender com o estoico a focar no que está sob nosso controle,
com o existencialista a abraçar nossa liberdade e responsabilidade, e com o budista a cultivar a compaixão e a desapegar do sofrimento. No final, a jornada é sua. A pergunta é sua. E a resposta, talvez, esteja não em uma doutrina ou em um livro, mas na forma como você escolhe viver cada momento, cada respiração, cada interação. Que sua busca seja autêntica, sua mente seja serena e seu coração seja compassivo. Que você encontre o seu próprio sentido, e que ele ilumine o seu caminho.